a nossa fala, né? Então, por conta de que muitas pessoas acabam temendo né, temendo ser visto de maneira errada por parte de muitos que veem com maus olhos e devem ver mesmo essa questão da teologia da prosperidade. Então, outras pessoas que conhecem a verdade acabam se esquivando de ensinar sobre esse assunto. Mas o dízimo é um assunto bíblico e é um assunto que nós vamos falar hoje, né? Vamos conversar hoje e eu quero muita contribuição de vocês naquilo que a gente vai discutir. Porém, antes disso, a gente vai trabalhar com esse texto maravilhoso que nos traz tanta segurança, que é o texto da imutabilidade de Deus, né? A parte que Deus fala que não muda, que permanece o mesmo, que ele é longânimo, né, para com aquele povo, que ele deseja que aquele povo se volte para ele, porque ele vai se voltar para aquele povo. Então, esse é um texto muito importante para nós. Então, Malaquias, ele destaca aqui algumas verdades. Em primeiro lugar, a gente observa que Deus, ele é imutável em seu ser, né? Esta é uma característica de Deus, do ser de Deus, que nós precisamos atentar sempre. Não há, a Bíblia diz, né, que não há variação, não há sombra de mudança, né? Não há variação, não há sombra de mudança em Deus, né? Não existe pontos, né, de inconstâncias no caráter de Deus. Não existe ponto de baixas no caráter de Deus. E sobre a graça de Deus, né, que falando em questão de inconstância, sobre a graça de Deus, o Philip Yancey trouxe uma definição, não da graça em si, mas ele traz uma frase que fala, né, no tocante à graça de Deus, que não há nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que a gente possa fazer para Deus nos amar menos. Porque Deus além da graça, né, ela ser um favor imerecido, o caráter de Deus é imutável em relação a todos os seus outros atributos, né? Deus não deixa de ser santo, ele não deixa de ser justo, ele não deixa de ser bom, ele não deixa de ser misericordioso. E então, isso nos traz muita segurança. Mas o caráter de Deus é imutável, e aqui também no texto ele diz, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos, né? Desde os dias dos seus pais. Então, a gente observa que nem muda o caráter de Deus, nem muda a sua promessa, né? A sua imutabilidade também está relacionada à sua aliança para conosco. Deus é fiel naquilo que ele promete, é fiel naquilo que ele assume, ele é leal no seu compromisso. Mesmo quando nós somos infiéis, a Bíblia diz que Deus, ele permanece fiel, né? Lá em 2 Timóteo. Então, ainda que nós sejamos infiéis, Deus, ele permanece fiel. Então, ele prometeu ser o nosso Deus para sempre, ele prometeu nos amar para sempre, ele prometeu estar conosco para sempre. É um Deus que pode nos disciplinar e nos corrigir, mas nunca nos destrói. E aí ele diz aqui, e por isso vós, né, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Não foram destruídos pela imutabilidade de Deus, não foram destruídos pela lealdade, porque Deus é leal, porque Deus é fiel, porque Deus é imutável, porque ele não muda em sua promessa, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a imutabilidade de Deus nos traz também o sentimento de confiança, né? O sentimento de que ele, né, nada nele pode ser diferente do que aquilo que a sua palavra nos diz. Nada nele pode ser desigual à sua palavra. E aí vem aquele sentimento, né, que se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados, nós estaríamos destruídos. Ele diz aqui, porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês não foram destruídos. Então, se Deus nos tratasse conforme aquilo que nós fazemos, conforme aquilo que nós exercemos, segundo o nosso pecado, segundo a nossa inconstância, segundo, né, a nossa desobediência, nós já teríamos sido destruídos, né? Mas a nossa inconstância, a nossa desobediência, a nossa falta de prezar pelo nosso relacionamento com Deus, né? De prezar por isso, falta de temor à palavra de Deus,
não muda aquilo que ele é, não muda, não abala o seu ser, né? Então, e isso nos traz a segurança também da nossa salvação. Isso também nos traz segurança para a nossa salvação, que não importa aquilo que nós façamos hoje ou amanhã, a gente não vai ser retirado da mão de Deus, porque nada nos separa desse amor, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, a segurança da salvação não está ancorada naquilo que eu faço, naquilo que você faz, né? Se eu nunca me desviar dos caminhos, se eu realmente permanecer aqui, eu não vou deixar de ser salvo. Então, eu vou segurar a minha salvação. Existe uma vertente, né, do cristianismo que pensa que segura a salvação, né? Que ele segura uma salvação pelos seus atos, que ele segura uma salvação pela sua obediência, pela sua santidade. Não, Deus preza pela nossa santidade, preza pela nossa obediência, isso é fruto de gratidão, né? Isso é gratidão, é fruto daquilo que a gente reconhece de Deus, mas não é isso que segura a nossa salvação. O que verdadeiramente segura a nossa salvação, o que verdadeiramente nos traz segurança da nossa salvação, é a promessa de Deus, é o amor, é o que ele fez, é o que ele já fez, né? Como Jesus já está consumado. Então, a segurança da salvação não está, né, não está ancorada em nós, mas em Deus. Não se apoia na nossa instabilidade, nem na nossa estabilidade, né, nem na nossa constância, né, nem na nossa imutabilidade, nem na nossa inconstância, nem na nossa constância, mas se ancora na imutabilidade e na constância de Deus. Então, a gente observa que Deus, por ser um Deus imutável, em seu amor, em sua graça, ele faz aqui um convite à restauração. Ele diz, olha, por causa, eu não mudo, por isso vocês não são destruídos. Aí ele diz, né, que desde os dias dos pais eles se afastaram. A gente observa outra característica de Deus aqui, que é a longanimidade. Deus é tardio em irar-se, né? Deus é longânimo, ele estende a sua bondade, ele estende, né, o seu amor, estende a sua misericórdia para com os filhos de Jacó. E ele diz aqui, voltem para mim, e eu voltarei para vocês. E aqui a gente observa que existe um convite à restauração, porque Deus preza em restaurar os seus filhos, né? Deus disciplina, Deus chama a atenção dos seus filhos e Deus também os restaura. Com esse objetivo, a disciplina de Deus tem esse objetivo, chamar a restauração. Então, existe uma restauração disponível num convite tão maravilhoso como este aqui, né? Se vocês retornarem, se vocês observarem, se vocês guardarem os meus estatutos, né? Eu vos tornarei, eu vou voltar para vocês, eu vos tornarei a vocês, né? E aí nós precisamos observar que a longanimidade de Deus, ela vem aqui caminhando desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram, não foi? Né? Não é pouco tempo. Então, a geração de Malaquias estava num curso de desvio, de desobediência, andando por trilhas perigosas, né? E apesar desse doloroso fato, apesar dessa situação triste, Deus, ele não desiste do seu povo, ele não desiste do direito que ele tem de atrair o seu povo para si, de chamar o seu povo mais uma vez ao arrependimento, né? De atrair esse povo com cordas de amor. Então, Deus chama a restauração, apesar de tantos anos de abandono, né? Apesar de tantos anos de apostasia, apesar de tantos anos de rebeldia, Deus chama este povo para si, né? E aí a gente observa aqui o desejo de Deus de acolher, né? O desejo de Deus de relacionar-se, o desejo de Deus de estar perto. Tornai-vos para mim, venham. Então Deus não quer apenas uma volta de ritos, né? De rituais. O que Deus quer é se relacionar com aquele povo, é que aquele povo se volte para ele, né? E eu voltarei a vós outros. E aí a gente observa que o cristianismo, trazendo para os nossos dias, o cristianismo, né, é muito mais do que
cumprir rituais, né? Mas o cristianismo é comunhão. O cristianismo é comunhão com o Deus eterno, com o dono de todas as coisas, com o dono e o criador do universo. A palavra tornar-se aqui, tornar, como ele diz aqui, voltem para mim, tornem para mim, né? A palavra tornar, nesse caso aqui, está significando exatamente isso. Arrepender-se, mudar o curso, seguir na direção oposta. Vocês estão seguindo para lá, mas eu quero que vocês retornem, que vocês voltem para mim. Deus mostra o desejo dele de ter aquele povo de volta. Deus mostra o desejo dele de retomar, né, o seu relacionamento com aquele povo. E aí, Deus faz a promessa de aceitação, Deus dá a promessa de acolhimento, Deus faz a promessa de perdão, e eu voltarei para vós, né? E eu voltarei para vocês, e eu me tornarei para vocês, né? Eu tornarei para vocês. E aí a gente observa como o nosso Deus, misericordioso, longânimo, grandioso, age em prol de nós, os seus filhos, né? Do seu povo, como ele age em prol do seu povo. Gente, a iniciativa é de Deus para a salvação, a iniciativa é de Deus para a restauração, a iniciativa é de Deus para o perdão. E aí a gente lê esse versículo, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Como é importante a gente entender que o nosso Deus é um Deus de aliança, que é um Deus de compromisso, que é um Deus que estende os seus braços para nós, que é um Deus que faz festa, né, no relacionamento, e a gente observa isso lá na parábola, né, do filho pródigo, como Deus festeja a reconciliação, como Deus festeja esse acolhimento. E essa imutabilidade de Deus, ela é algo que nós precisamos atentar todos os dias para dizer bem alto, né, para a incredulidade que muitas vezes bate ao nosso coração, que nós temos um Deus que não deixa de nos amar. Nós temos um Deus que não esquece de nós, nós temos um Deus que não desiste de nós. Mas o coração desse povo aqui era um coração insensível, né? Havia insensibilidade espiritual por parte deste povo, que Deus chama a reconciliação. Esse povo responde, né? Como havemos de voltar? É como se eles já estivessem ali. Como se nada tivesse acontecendo. Pior do que a transgressão, pior do que o pecado, é a consciência endurecida em relação a ele, né? Pior do que o pecado é a insensibilidade, né? Essa consciência anestesiada sobre a decadência espiritual. Deus chama o povo para o arrependimento, Deus chama o povo de volta, e o povo diz, mas o que a gente precisa voltar em quê? Não estou entendendo, né? Em que é que a gente precisa voltar? A gente está afastado? Em que a gente precisa voltar? A restauração, ela requer fidelidade em tudo. E aí Deus, nesse texto aqui, é específico ao dizer que a fidelidade deles passa pela devolução dos dízimos e ofertas, né? A fidelidade de Deus passa por isso. Antes de Deus ordenar os dízimos, antes de Deus requerer os dízimos, ordenar não, né? Antes de Deus requerer os dízimos aqui, para eles, Deus preza primeiro pelo relacionamento. Sabe por quê? Porque Deus é o dono de todas as coisas, ele não precisa do nosso dinheiro, né? Ele não precisa do nosso dízimo, ele não precisa disso. O que Deus quer é relacionamento. Mas o relacionamento saudável, ele busca atender ao que Deus manda. O relacionamento saudável busca valorizar o que Deus diz em sua palavra. Então, antes de Deus ordenar trazer os dízimos e ofertas, Deus ordena trazer a vida, né? Voltem-se para mim. Então, os fariseus no tempo de Jesus, eles eram extremamente zelosos com os dízimos, na devolução dos dízimos, traziam os sacos, né? Traziam tudo. Os dízimos de todas as coisas. Mas Jesus os denunciou como hipócritas. Sabe por quê? Porque para Deus, o mais importante, né? Mais importante do que você servir na obra, do que você entregar os dízimos, é a tua vida de santidade.
Agora, a tua vida de santidade, ela vai refletir no culto. E o dízimo faz parte do culto. Os dízimos e as ofertas, né? Fazem parte do culto. Então, a nossa vida restaurada é uma vida que espelha a glória de Deus, a graça de Deus, né? Espelha isso transforma, se transforma, a vida em santidade transforma as nossas ações. E aí Jesus os denunciou como hipócritas, diz que eles davam dízimo de todas as hortaliças, de tudo que ganhavam, mas negligenciavam os preceitos da lei. Ah, Kleber, então eu estou na igreja, meu coração é dele, ele quer meu coração, ele não quer que eu precise dizimar, né? Muito pelo contrário. Ao mesmo tempo, Jesus observa a viúva, né, e diz que ela deu tudo que tinha, ela estava ali completamente inteira diante de Deus. E nós, muitas vezes, né, achamos que devemos administrar ou fazer o que nós queremos com aquilo que Deus diz que é dele e que pertence a ele e que deve voltar para ele. E que também é negligência. Então, os fariseus, eles transformaram a religião num montante de ritos, né? De ritos que eram mais importantes do que o relacionamento com Deus. A coisa estava toda trocada, né? Estava toda trocada. Aqui também estava tudo trocado. Eles aqui negligenciavam tudo. Os fariseus achavam que os rituais deveriam ser todos encaixadinhos, mas que a vida deles podia ser, e o relacionamento deles com Deus, e a vida em si não precisava, Deus não precisava mandar, né? Deus não precisava atuar ali, desde que eles guardassem o sábado, dessem os dízimos, fizessem tudo que estava na lei. Não entenderam nada. Assim como muitos de nós também não entendemos muitas coisas. Então, os fariseus superestimavam os dízimos, achavam que ao dar o dízimo, né, ao estar fazendo aquilo que estava na lei, estava tudo ok. Eles não precisavam de mais nada. E o princípio bíblico é que o coração ele precisa vir primeiro, né? Depois o meu trabalho, depois a minha oferta, depois porque o culto tem a ver com entrega, e entrega de si em primeiro lugar, entrega da vida em primeiro lugar. E Jesus diz o quê? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, muitas vezes, a gente está achando que o nosso coração está em Deus, mas o fato da gente desobedecer princípios tão naturais e tão claros na Bíblia nos mostra que o nosso coração não está em Deus. Então, nós precisamos compreender desse assunto, que é um assunto que é claro, é um tema claro, diferente do divórcio, que muitas pessoas divergem em alguns pontos, né? Sobre casar de novo, sobre deixar de casar, sobre divorciar quando isso acontece ou quando aquilo acontece. O dízimo não tem do que você ou eu termos alguma espécie de dúvidas, né? A gente, como eu disse, tem que ter cuidado com os extremos, né? Não podemos achar que esse tema é um tema que não deve ser falado, né? E aí a gente precisa trabalhar um pouquinho nele hoje, né? Nesse tema. Já trabalhamos agora sobre a imutabilidade de Deus, sobre a longanimidade de Deus, sobre o desejo de Deus de que o povo se arrependa, se volte para ele, sobre o desejo de Deus de que o povo seja restaurado. E Deus diz assim, em que é que eles precisam ser restaurados? Eles precisam restaurar as suas vidas e o seu culto, porque nada estava em ordem, nem a vida deles e nem o culto. O fato deles cultuarem de maneira completamente errada já mostrava que a sua vida estava completamente errada. Ninguém com a vida troncha cultua de maneira gloriosa a Deus. Ninguém com a vida desordenada cultua de maneira fiel a Deus, comprometida com Deus. Não cultua assim, né? Então, a gente vai observar algumas partes importantes em relação ao dízimo, tá? Então, eu estabeleci, eu dei uma lida no livro de Augusto Nicodemos, mas eu achei a forma como Hernandes Dias Lopes trouxe as características em relação ao dízimo mais didática, e eu acho bem interessante, né? E ele traz aquilo que a gente já conhece, já sabe, que o dízimo é um princípio, né? Um princípio que não foi estabelecido pela igreja, não foi estabelecido por pastores, não foi estabelecido por missionários, né? O dízimo não é dar dinheiro à igreja, o dízimo é adoração. O dízimo é princípio, o dízimo é adoração. Não existe
né, uma vida de adoração se a gente negligencia um princípio que foi ordenado por Deus. Então, o dízimo e a oferta não são sobras. A gente não dá para Deus aquilo que sobra. Dízimo e oferta deve ser primícia, porque a adoração deve estar em primeiro lugar. Então, não importa, né? A gente não tem que estar com essa história de vou dar o dízimo à igreja, eu devolvo o meu dízimo, eu oferto ao meu Deus. Né? Isso é uma adoração, isso é uma comprovação da minha fé na fidelidade de Deus ao me proporcionar o meu trabalho, o meu emprego, o meu sustento, porque é Ele quem me sustenta. Então, o dízimo, né, é ensinado também por toda a Bíblia. A gente vê isso lá, né, antes da lei, em Gênesis 14, 20, né, falando sobre o dízimo, que é algo que é antes da lei. Alguém pode sustentar, mas o dízimo é algo da lei, sim, mas é da lei, é antes da lei e é depois da lei. Então, está... E se a gente achar que é só lei dar 10%, então o fato de nós estarmos na graça, deveríamos, uma vez João Armando disse isso para mim, eu nunca me esqueci, eu nunca tinha lido isso em algum lugar, e ele disse isso para mim, o dízimo é lei mesmo. A gente não deveria dar só 10, a gente deveria dar mais de 10. A gente dá 10 que está na lei, mas o dízimo é lei. Se alguém sustentar que o dízimo é lei, não sei nem se ele se lembra, mas uma vez ele me disse isso. Ah, mas o dízimo é lei. Aí eu arregalei os olhos, né, achando que ele ia dizer que era da lei, que não era para dar e tal. Ele disse, não, o dízimo é da lei. A gente dá 10%, deveria dar a mais, né? Porque nós estamos numa época em que a obra de Deus precisa de mais. E ele disse isso, né, com muita propriedade para mim, uma vez na igreja. E eu achei aquilo muito interessante. E estudando sobre isso, eu observei, se dízimo é uma questão de lei, a gente, então, né, está na graça e poderia fazer muito mais do que o que a gente faz. Porque a lei, o que a gente faz pela lei, né, já está restrito ali. Então, a gente poderia fazer muito mais. Dízimo não é uma questão meramente financeira. Eu acho isso muito interessante quando Hernandes disse, dízimo não é uma questão financeira, dízimo é uma questão espiritual. Né? O bolso revela o coração. A nossa mão aberta revela o nosso coração, assim como a nossa mão fechada também revela o nosso coração. E durante o reinado de Ezequias, né, houve um grande despertamento espiritual de ofertas ao Senhor ali em 2 Crônicas 31. Sempre que o povo de Deus se voltava para o Senhor, com o coração quebrantado, que queriam voltar, né, aos trilhos, ao caminho de Deus, os dízimos e ofertas eram entregues ao Senhor. O culto ele era completamente restaurado, completamente organizado. E dízimo faz parte do culto. Né? Dízimo faz parte do culto. Então, a devolução dos dízimos faz parte da liturgia do culto. E aí a gente observa que é um ato litúrgico, mas primeiramente é um ato de adoração, porque tudo que a gente faz no culto deve ser fruto da adoração, deve ser fruto do coração de um adorador. Outra coisa que a gente precisa entender é que o dízimo, ele é para o sustento da casa de Deus, para o sustento dos obreiros, para o sustento da casa, para o sustento de quem está na obra, para o sustento de quem vive da obra. Então, o dízimo é um recurso que Deus estabeleceu para o sustento da sua obra, para o sustento, né, daquilo que precisa para que a obra de Deus ela seja instaurada e ela dê continuidade. Para a aquisição de terrenos, para a aquisição para a construção de templos, para a aquisição de literatura, para assistência social, né, para pagar os obreiros, né, bem como toda a manutenção e extensão da obra de Deus aqui na Terra. Então, se no judaísmo, né, os adoradores, eles traziam 10% de tudo que recebiam para a manutenção da casa de Deus e dos obreiros de Deus, né? Muito mais agora a igreja tem compromisso para trazer isso, visto que a nós foi ordenado a fazer discípulo de todas as nações, né? De todas as nações. Mas, como sempre, nós atribuímos desculpas para isso. E muitas desculpas, né? Aí é onde eu achei muito interessante a parte que Hernandes sistematizou. Ele disse que algumas pessoas dão aquelas desculpas teológicas, né? O dízimo é da lei. É lei. É da época da lei, né? Então, o dízimo é da época da lei. Eles realmente. Aí foi quando eu me lembrei do que João Armando havia me falado
né, há alguns anos aí. Há muitos anos, por sinal. O dízimo é da lei, sim, o dízimo é da lei, sim, o dízimo é da lei. E também depois, sim, o dízimo é da lei, é antes da lei, também é depois da lei, né? Ele existiu no sacerdócio de Melquisedeque, a gente encontra lá em Gênesis, ele existiu no sacerdócio levítico e no sacerdócio de Cristo. E a graça, ela vai além. Se a graça vai além, né? A lei, se a lei nos isentar do dízimo, então também ela vai nos isentar da justiça, da misericórdia, da fé, que também são da lei. E visto que nós fazemos, nós não é que fazemos uso, mas nos apropriamos de tudo isso, devemos também nos apropriar da manutenção daquilo que é de Deus. Então, ainda que o dízimo fosse uma prática exclusiva da lei, nós precisamos compreender que o decálogo também é da lei, nem por isso a gente deixa de desobedecê-lo. Então, a nossa responsabilidade ainda é maior com relação ao dízimo. Aí a gente tem aqueles outros que têm uma justificativa financeira, né? Mas eu ganho, o que eu ganho não sobra. O que eu ganho não dá nem para eu comer. Dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Dízimo não é dar dinheiro para a igreja, dízimo é adoração a Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Os homens fiéis sempre separaram o melhor para Deus. Sempre separaram as primícias. Se nós não somos fiéis, né? Se nós não somos fiéis, Deus também não vai deixar sobrar. Ou seja, Ageu, lá em Ageu, né, diz que o infiel recebe o salário e coloca num saco furado. O infiel vai recebendo o salário e coloca num saco furado, né? Parece que não tem mais o que fazer, porque é um gasto sem fim. Então, o que nós roubamos a Deus foge por entre os nossos dedos, né? O que nós roubamos a Deus acaba saindo de nós. E a palavra que fala de devorador não é a teologia da prosperidade, né? Ela deturpa, mas a palavra fala sobre isso. Então, quando nós acumulamos justificativas para não dizimar, quando nós sonegamos o dízimo, nós estamos revelando, né, com isso, que o reino de Deus, ele não é a nossa prioridade. O reino de Deus não é a nossa prioridade. O amor de Deus, o amor que nós temos a Deus é muito menor do que o apego que nós temos às nossas finanças. O amor que nós temos a Deus é muito inferior ao amor que nós temos ao dinheiro. Então, quando nós dizemos que a razão para reter o dízimo, a razão para não dar o dízimo, é porque se nós entregarmos o dízimo vai nos faltar o básico, nós estamos permitindo que Satanás encha o nosso coração de incredulidade quanto às promessas de Deus de sustentar os seus filhos, de proteger os seus filhos, de dar para eles o sustento, de providenciar, de prover o sustento, né? Então é Deus quem cuida de nós, não é o nosso emprego, né? Não é o nosso salário quem cuida de nós, é o nosso Deus. Outra justificativa, né, que o Hernandes coloca, é a justificativa com base no outro. Eu não dou o dízimo porque o crente, tem crente que não é dizimista e é extremamente próspero. E já tem crente que é dizimista fiel, e não sai da pobreza. É bem assim, eu já escutei muito isso. E não basta ser dizimista, pessoal, a gente tem que ter a motivação correta. O dízimo não é o material, né? Não é o papel em si, o dinheiro e o que ele e o valor dele em si. Mas o mais importante está aqui, é o nosso coração. É a nossa disposição de entregar. Dá e dá-se-vos-á, é o que a Bíblia diz. É a nossa disposição de entrega. É a nossa disposição de oferta. Se nós não compreendemos isso, nós não compreendemos os princípios. Se nós não compreendermos isso, nós não vamos compreender o restante. É um ledo engano a gente pensar que as bênçãos de Deus, né, elas se limitam apenas às coisas materiais. Elas não se limitam a coisas materiais. E quando nós semeamos o dízimo, nós semeamos o que é espiritual também. João Armando colocou alguma coisa aqui na caixa, deixa eu ler. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciai-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo em... Sim, o texto de Ageu. O que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, num saco furado. O texto de Ageu. Muito bem, muito obrigada, João.
Então, a gente observa que as bênçãos que Deus promete, elas não se limitam às coisas materiais. O fato de eu dar o dízimo não quer dizer que eu vou enriquecer materialmente. Existem muitas outras bênçãos que são decorrentes da nossa obediência, queridos. E dízimo é obediência e adoração. E tem tantas outras bênçãos que nós precisamos que mesmo com o dinheiro do mundo todo a gente não consegue ter, né? Vocês já imaginaram isso? Que ainda que todo o dinheiro do mundo estivesse na nossa conta, tudo que fosse favorável para a gente ser as pessoas mais ricas da nossa nação, mesmo com tudo aquilo ali, existem coisas que todo aquele dinheiro não compra. Existem coisas que todo aquele dinheiro não sara. Existem coisas que todo aquele dinheiro não devolve. Então, na realidade, as bênçãos que Deus promete, não necessariamente decorrentes do dízimo, não necessariamente são também materiais. Podem ser materiais, sim, claro, mas vão além disso. Porque o dízimo, ele não é uma barganha com Deus. Ó, Senhor, eu vou dar o 10% quando for o mês que vem, o Senhor me dá mais 30%, né? A mais do meu salário. E aí vai nessa barganha. Não. Nós precisamos servir a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Existem pessoas incorrendo no erro de amar muito mais a dádiva do que o doador, de amar muito mais o que Deus pode dar do que quem Deus é. Por isso que existem aí o povo correndo. É por isso que existe aquele povo que corre atrás de milagres, né? E que continua correndo atrás de milagres e de conferências e mais conferências para poder receber de Deus aquilo que eles querem. Basta ler a palavra, ser obediente, andar em santidade, andar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e fazendo aquilo que ele nos ordenou para nós sermos, para nós vermos realmente os grandes milagres de Deus na nossa vida. Que não é só a saúde, não é só, né, a prosperidade material, né, mas principalmente aquilo que Jesus conquistou para nós no reino espiritual. Então, se o nosso coração está no dinheiro, nós ainda precisamos ser convertidos. Se o nosso coração, se o nosso amor é ao dinheiro, que é o amor ao dinheiro, né, a raiz de todos os males, nós precisamos compreender isso. Tiago diz aqui que dízimo ele não é barganha, dízimo é gratidão, né? Dízimo não é barganha, dízimo é gratidão, consequência de um coração adorador. É apenas devolver a Deus aquilo que ele determinou em uma forma de exercer e uma forma de exercer a obediência. Exato. Outra coisa é a justificativa da consciência, né? Não, eu não dou dízimo, não, mas eu dou oferta. Eu não dou dízimo, não, mas eu mantenho um missionário. Isso aí é uma outra desculpa. Mas a desculpa da consciência é: eu não dou dízimo, não, mas eu dou oferta. A Bíblia é clara ao dizer assim: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Se a gente dá só o dízimo, a gente rouba na oferta. Se a gente dá só a oferta, a gente rouba no dízimo. Tá? Então é dízimo e oferta para o sustento de Deus, como gratidão, como obediência, como algo que é espiritual também. Você não dizima a igreja, você não dá dinheiro à igreja, você não dá dinheiro a pastor, né? Isso é uma filosofia que foi instaurada pelo reino das trevas e não pelo reino da luz. A gente conhece o que a Bíblia diz. A gente não está fazendo nada que seja contrário à palavra de Deus ou que seja engano para nós mesmos quando nós devolvemos a Deus aquilo que é de Deus. Então, exato, Poliana. Então, essa situação aqui é bom a gente entender. Outra justificativa é a justificativa política, né? A igreja não administra bem os dízimos. Vem cá, quem é que vai administrar o dízimo? É você ou a igreja? Deus mandou que trouxesse a casa do tesouro. Ele não nomeou fiscal de dízimo. Ele não disse que eu e você éramos fiscais do nosso dízimo. Não diz que nós éramos juízes do nosso dízimo. A nossa obediência não deve ser condicional. Eu vou dar o dízimo se ele for voltado para tal coisa. Isso aí quem vai dar conta é quem administra a igreja. Isso aí, existem pessoas que vão dar conta a Deus desse tipo de ação. Quanto a nós, está nos ordenado a entregar. Quanto aos administradores, a administrarem. A Bíblia também traz em que eles devem administrar. Mas isso aí não compete mais a mim, porque eu não sou administradora, né? Então, eu preciso entender que a minha obediência ela não deve ser condicional. Outra coisa é a justificativa da irrelevância. Ele não coloca nesse nome, não, mas eu mudei aqui, botei a justificativa da irrelevância. Que é assim: a igreja é rica, ela não precisa do meu dízimo, não, né? A igreja é rica, não precisa do meu dízimo, não. Em primeiro lugar, o dízimo não é meu. Se é meu, então eu realmente dou se eu quiser, mas não é meu. O dízimo é do Senhor.
Então, em segundo lugar, a gente precisa entender que é dever nosso, né, de fidelidade a Deus, fazer aquilo que Deus nos ordenou. Então, se a igreja é rica, deixa de ser rica, ou não é rica, ou é pobre, eu vou dar em outra igreja, né? Outra coisa é a discordância. Aí, pessoal, eu vou dar em outra igreja. Assim, aí é a mesma coisa de você comer num restaurante e pagar a conta em outro. O Hernandes diz assim, a mesma coisa de você comer num restaurante e pagar a conta em outro. Você é responsável por onde, pela manutenção de onde você está. Você pode ofertar em outra igreja também. Isso você pode. Mas o seu dízimo é onde você está instaurado. A justificativa da discordância pessoal, né? Eu não concordo com o dízimo. A gente tem direito de discordar daquilo que a gente quer. Do mesmo jeito que a gente pode dizer, eu não concordo com santidade, eu não concordo com justiça, eu não concordo com amor, eu não concordo com bondade. A gente pode dizer que não concorda. O fato de eu e você discordar não quer dizer que está certo. Né? O fato de eu discordar da palavra de Deus não quer dizer que eu estou certa. Então, a gente não está aqui para dizer, olha, vocês concordam ou não? A gente está aqui para dizer, a Bíblia diz assim. E ponto. Então, a palavra de Deus não pode falhar, não falha. Então, quando nós discordamos do dízimo, nós estamos discordando da palavra dos patriarcas, da palavra dos profetas, da palavra do Senhor Jesus, que diz assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, lá em Mateus 22, 21. A gente discorda. Então, vamos lá, pessoal. Reter o dízimo é uma insensatez, né? Ninguém pode roubar a Deus impunemente. Então, tentar defraudar a Deus é defraudar a si mesmo. Outra coisa, quem rouba a Deus não é capaz de amá-lo. Reter o dízimo também é uma demonstração de amor ao dinheiro. E a Bíblia já diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, lá em 2 Timóteo 6,10. Então, se eu retenho o dízimo, eu dou uma demonstração de amor a ele, ao dinheiro, àquilo que é mais importante para mim, e não a obra de Deus, e não o meu amor a Deus, principalmente porque se eu amo a Deus, eu amo a sua obra. Se eu amo a Deus, eu quero que a sua obra cresça. E se eu retenho o dízimo, eu, de uma certa forma, estou retendo algo que poderia ser benéfico para o reino de Deus. Reter o dízimo também é desconfiar da providência divina, e é um ato de incredulidade, porque eu acho que se eu tirar aqueles 10%, vai me faltar. Quem é que te dá? É você mesmo? Se você reconhece que Deus te dá saúde, que Deus te dá provisão, que Deus te dá oportunidade, que Deus te deu oportunidade de estudar, que Deus te deu oportunidade de crescer, de trabalhar, te deu saúde, te deu hoje o que você tem, você entende que nada vem de você, mas tudo vem de Deus. Então, reter o dízimo é roubar a Deus de forma abusiva. É isso que Deus está dizendo para esse povo. Então, Malaquias não fala só de dízimo, Malaquias também fala de ofertas. Então, subtrair os dízimos também é pecado. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos. Não, eu vou dar o dízimo disso eu não vou dar desse emprego, desse aqui eu não vou dar. Né? É dar o dízimo daquilo que nós ganhamos. E é importante a gente entender isso. O fato da gente enganar a igreja, da gente enganar o pastor, da gente enganar as pessoas, não quer dizer que a gente consegue enganar a Deus. Essas outras pessoas, de nada nos adianta enganar. Elas não vão, né, dar conta diante de Deus daquilo que é nosso. Nós é que vamos dar conta diante de Deus daquilo que é nosso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono de todas as coisas. Mas Deus requer de nós obediência e adoração. E eu vou voltar a dizer a frase que eu li no livro de Hernandes Dias Lopes. Dízimo tem a ver com o que é espiritual, não apenas com o que é material, mas com o que é espiritual. Deus não precisava da árvore, né, da ciência do bem e do mal no jardim do Éden. Deus não precisava, mas ele queria a fidelidade de Adão. Deus também não precisava do sacrifício de Isaac, mas ele queria a obediência de Abraão. Assim também Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro, mas Deus requer a fidelidade do seu povo. Né? A gente viu o que aconteceu com Ananias e Safira, né, que escondeu a parte da oferta e Deus os puniu por isso. Porque Deus precisava daquele dinheiro? Não. Mas para que as pessoas precisassem entender, né, que quando existe uma ordem de Deus, quando existe um princípio de Deus e esse princípio ele é fraudado, as pessoas elas são punidas. Existe punição. Ninguém pode administrar o seu próprio dízimo, né? Vou dar em outro lugar, vou fazer outra coisa, vou dar uma entidade, uma entidade, uma casa de crianças carentes, eu vou dar
aos missionários aqui na África, você pode fazer tudo isso. Mas você não pode deixar de dar o seu dízimo na sua igreja, na igreja em que você participa, né? E aí eles perguntavam, em que nós te roubamos? Eles pensavam que, na realidade, o dízimo era um assunto sem importância. Eles só negavam o dízimo e essa prática estava afetando a vida deles espiritual. E aí, a geração de Malaquias só negava o dízimo sem nenhuma culpa, assim como muitos de nós, né? E quais são os perigos de sonegar o dízimo? Está claro aqui em Malaquias. O primeiro perigo é a maldição divina. Ele diz que com a mesma maldição que a gente... Ele diz aqui, ó. Com a mesma maldição da desobediência, né? Vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação inteira. Então, o primeiro perigo de roubar a Deus é ser amaldiçoado. O segundo perigo é ser devastado, né? Pelo devorador. Aqui diz assim, tragam todos os dízimos, ponham a minha prova, por causa de vocês repreenderei o devorador. E aqui a gente observa que a desobediência, ela sempre desemboca em maldição. Insurgir-se contra Deus, violar os seus preceitos, violar as suas leis, é maldição inevitável. É a maldição, né? A maldição, ela chega. Então, o segundo perigo aqui é a devastação do devorador. Por vossa causa, repreenderei o devorador. O devorador pode ser tudo aquilo que subtrai os nossos bens, que conspira contra o nosso orçamento, que conspira, que mina as nossas finanças, uma vez que nós, muitas vezes, nem mesmo queremos protegê-las disso, visto que a gente não agradece a Deus por tudo que Ele nos dá. Então, mais uma vez, né, a gente queria alertar sobre aquele texto que João colocou. O profeta Ageu alertou sobre as consequências da infidelidade. É a mesma coisa que receber e colocar num saco furado. Quando nós retemos fraudulosamente, né, fraudulentamente, o que é de Deus, o que pertence a Deus, o devorador chega, né? É o que diz a palavra, a maldição chega. Em contrapartida, aqueles que são obedientes ao Senhor, no quesito adoração, em todos os seus aspectos da adoração, incluindo o dízimo e as ofertas, dizimar e ofertar, traz para si bênçãos singulares. Né? Quais são essas bênçãos? Malaquias elenca aqui algumas bênçãos em que o texto está nos mostrando. Em primeiro lugar, Deus abre as janelas dos céus. E é de lá que procede toda boa dádiva, é de lá que procede tudo de bom para nós, das mãos do doador da vida, que é o nosso Deus. Então, Deus promete derramar sobre os fiéis caudalosas bênçãos, né? As janelas abertas não falam apenas de bênçãos espirituais, como a gente está dizendo em todo o tempo aqui, tá? Precisamos, aí Hernandes diz assim, nós precisamos evitar duas teologias, né? A teologia da prosperidade e a teologia da miséria, né? A teologia da prosperidade que eu tenho que dar para poder receber, e a teologia da miséria que eu tenho que reter, é meu. Então, a teologia da prosperidade limita as bênçãos de Deus no terreno material e a teologia da miséria não enxerga as bênçãos de Deus também nas dádivas materiais. Deus também nos dá materialmente. Nós não temos que seguir a teologia da miséria e dizer, não, as bênçãos só são espirituais. Não, são materiais também. Deus também providencia. Afinal de contas, o fato de eu ter um dízimo para dar é o fato de que Ele está me abençoando em eu ter um dinheiro para receber, algo para receber. E depois aí, as bênçãos de Deus sem medidas, né? Não é isso que Ele diz aqui? Todas, por causa de vocês, e não deixarei que as suas videiras fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Põe a minha prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 10, né? Põe a minha prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medidas. A bênção de Deus sem medida. Imagina que a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, a gente também colhe muitas vezes muito mais do que a gente planta, né? Em 2 Coríntios 9:6,
Quem semeia com fartura, com abundância, ceifará. Então, a promessa de Deus é o quê? Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:38. É o que diz a palavra do Senhor. Então, Deus promete, sim, prosperar quem dá com liberalidade. Promete, sim, né? A quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescentem mais e mais, ao que dá liberalmente, ainda se lhe acrescentam mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Está lá em 2 Coríntios 9, de 6 a 11. Né? E a alma generosa, Provérbios diz, né? Provérbios 11, que a alma generosa, ela prosperará. A alma generosa prosperará. Outra coisa importante para nós é que o devorador ele vai ser repreendido, né? Repreenderei o devorador, diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 12. Repreenderei o devorador. Então, a gente observa que Deus, ele age ativamente, entregando-nos as bênçãos extraordinárias, sem limites, e, ao mesmo tempo, proibindo a ação do devorador na vida daqueles que são fiéis. Mais uma vez, alguém pode dizer, mas existem tantos crentes que são dizimistas e que não prosperam financeiramente, né? Gente, até a riqueza, ela pode ser maldição e não bênção. Então, as bênçãos, elas são sempre decorrentes da obediência. Se a gente obedece, a gente recebe as bênçãos de Deus. Em várias instâncias da nossa vida, em vários momentos da nossa vida, nós vamos receber as bênçãos de Deus, né? Então, ele diz aqui, para finalizar, todas as nações dirão que vocês são felizes. O que é que Deus promete para o adorador? Para aquele que adora em todos os aspectos no culto? Felicidade. Ter uma vida feliz. Todas as nações os chamarão felizes, porque vocês serão uma terra deleitosa. Vocês terão uma terra de delícias, né? O fruto virá. Então, há sempre grande alegria na ação, no ato de obedecer. Quando a igreja é fiel, quando a casa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja, né, de Deus naquele lugar ali, resplandece, pessoas conhecem a glória de Deus, né, e isso é muito claro. Quando a igreja de Deus é obediente, quando a igreja de Deus é fiel, o testemunho dessa igreja resplandece e povos reconhecem a Deus. Ser cooperador com Deus é fazer investimento para a eternidade, né? A gente já ouviu isso. Ser cooperador de Deus é fazer um investimento para a eternidade. 1 Coríntios 3:9 diz a respeito disso. Onde é que a gente está juntando tesouro, né? Onde é que a gente está colocando a nossa riqueza? Aqui eu não estou dizendo que não é para a gente poupar, não é para a gente guardar, deixar de guardar. Não é isso, de forma nenhuma. Mas a gente precisa dizer que Deus chama o seu povo à obediência. Deus chama o seu povo a uma restauração do culto. E dízimos e ofertas fazem parte do culto. Deus não quer uma entrega cega. Deus quer uma entrega com entendimento. Deus não quer uma entrega de barganha, como a teologia da prosperidade faz, e aquele povo cegamente entrega. Não é assim. O dinheiro é, sim, uma semente. Quando a gente semeia com fartura, a gente colhe com abundância. Na verdade, a gente tem o que dá e a gente perde o que retém. A gente tem o que dá e a gente perde o que retém. Então, quando nós ofertamos, Deus multiplica a nossa semeadura. Deus propõe ao seu povo aqui 2 caminhos, né? O caminho de bênção e o caminho de maldição. É o que Deus propõe para o seu povo. Nós precisamos abrir os nossos olhos e o nosso coração e identificar na nossa vida qual parte do culto está desalinhado, porque culto é algo inteiro, né? Eu não posso fragmentar.
Então, Deus tem falado da obediência dos sacerdotes, Deus tem falado da obediência do povo, Deus tem falado da forma como aquele povo adora, desordenada, completamente, né, sem propósito e de uma maneira insensata, de uma maneira insana, de uma maneira que desagrada. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor. Que nós possamos ouvir, né, do Senhor, que Ele se deleita em nós, e não que Ele não tem prazer em nós. Então, essa é a nossa aula de hoje. Gostaria de saber se alguém quer comentar alguma coisa, se quer falar alguma coisa. Nós temos aí 20 pessoas em aula aqui presente, e quem quiser pode falar, né? Quem quiser pode comentar alguma coisa. Ô, Kleber. Pois não. É Samuel. Sim, Samuel. Estou conhecendo sua voz. Tranquilo. Eu creio que nós vivemos numa época, né, nós vivemos na época que a gente precisa entender que a igreja tem seriedade, né, ela vive essa questão dos dízimos e ofertas também com seriedade, né. Nós não temos outro sustento a não ser o sustento dos irmãos, isso deve sempre ocorrer, não dependemos do Estado, pelo menos isso deve acontecer também, né? Infelizmente, alguns buscam a benéfica do Estado para com isso, e a igreja vive desse sustento. E eu creio que na atualidade, na graça, a gente vive além de questão de 10%. Né? Eu acho que, como você falou, tudo sempre foi de Deus. A ideia da fidelidade, do dízimo, né, foi uma forma igualitária que Deus colocou, né, para que todos, né, contribuíssem com a mesma parcela, né, com a mesma quantia, para o sustento de uma tribo, né, para o sustento da casa dele, do local de adoração, né, que foi algo igualitário, né? O irmão que entrega ao Senhor R$ 1 milhão não entrega mais do que a irmã que entrega R$ 100 do seu dízimo. Mas eu creio que isso vai mais além, né? Eu tenho alguns exemplos de irmãos da nossa igreja que sempre foram gratos a Deus e sempre iam além daquilo que eles entendiam que seria o bíblico de 10%. Conhecemos irmãos que fazem o contrário, né? Às vezes que vivem com 10%, entregam 90%, né? Mas aí é uma questão dele, uma questão pessoal dele, e ele é honrado com isso. Lembrando que pode acontecer de nós entregarmos e termos consequências também na nossa vida, né, referente a isso, né, porque às vezes também Deus nos ensina de outras maneiras, não é apenas com essa situação, não, né, pessoas que ter consequências nas suas finanças ruins, e aí que vem a igreja como comunidade, para socorrer, né, a igreja precisa entender que nesse momento o sustento, esse dinheiro ou qualquer outra coisa, que tem gente que não tem dinheiro, e eu não sou contrário também aquele que planta, né, a sua vinha, que planta seu milho, e chega para a igreja e entrega o milho. Eu não sou contra isso, né? Se ele vender, melhor ainda, porque nós não estamos na época de escambo, né? Então é difícil às vezes a gente conseguir vender isso, né? Mas ele também é fiel, e é nesse momento que a igreja tem que chegar junto, né? A igreja tem que entender a necessidade, porque os dízimos e ofertas não é apenas para atender hoje a necessidade da igreja, é para a igreja em termos de administrativo, é para atender a necessidade dos santos. Eu vejo a igreja como uma igreja corpo de Cristo também, tem que socorrer. Infelizmente, isso não ocorre, e precisamos ter essa sensibilidade para, muitas vezes, socorrer aos nossos irmãos. Eu acho que eu já falei aqui, que você tem que entregar ou devolver ao Senhor aquilo que é a parte que é lhe peculiar, não por essa espera nessa bênção aí, né, de retribuir, que vai ser retido o devorador, né? Até acho que a gente já comentou, né? Jacó também fez esse desafio, assim, eu vou, e se o Senhor me abençoar, eu vou, em tudo serei fiel a ti. Mas eu prefiro aquela que eu falei de Davi, né? Davi fazia
por amor, por honra. Senhor, me dê a honra de participar do teu reino. Me dê a honra, porque tudo que nós temos é teu. Essa prata, esse ouro, é do Senhor. Então, me dê a honra de ser participante, né, da tua obra. Se nós entendermos isso, né, a gente só tem a ganhar. A alegria que não se compra, né, ela será muito maior do que qualquer outro bem material que o Senhor pode me retornar, qualquer outra prosperidade material garantida aí lá em Malaquias, né? Verdade. A partir tem muita gente contrária hoje à questão dos dízimos e ofertas. Acham porque nós não estamos na época da lei, não há um templo, né, a ser sustentado, né, e não há necessidade. Eu entendo sim uma necessidade, eu entendo que a questão dos dízimos é uma questão igualitária, nos torna iguais, né, em todos os níveis, né, e isso é algo muito bom. Minha palavra. Obrigada, Samuel. Muito obrigada pela sua contribuição. Alguém mais quer falar? Samuel, João Armando, Tâmara, Ingrid, Juliana, Tiago. Deixa eu só concluir um pouco também, Kleber, que não eu acho que essa questão do dízimo é uma questão tão pessoal e vivência prática que você precisa entender, né? Faço o próximo ano 27 anos de serviço público, né? E junto com minha esposa me ajudou muito nessa área, né? De nós sermos fiéis nos dízimos. Então, desde quando eu entrei, só um minutinho. A introdução está muito alta. O Romana estava com som muito alto, estava dando retorno. Então, né? Então, quando esse tempo todo, se eu comparar a minha vida hoje com a vida que eu tinha anterior, né, eu vejo o quanto Deus foi gracioso para comigo, né? O quanto ele foi gracioso. Eu cheguei aqui no Cariri arrastando uma cachorra com amarrado numa corda, daquelas cordas mesmo feita de piaçava, né? E a fidelidade para com Deus, né, Deus me fez retornar isso. Eu cheguei aqui sem nada, eu consegui, quando eu fui fazer meu curso em Fortaleza, né, eu fui emprestado, gente que me emprestou dinheiro para eu poder fazer meu curso, né, eu não tinha um tênis para calçar, lá eles exigiam um tênis preto, eu tinha um tênis branco, eu não tinha condição de comprar um tênis preto, eu tive que pintar, né, a meia era branca lá do meu curso de formação, e ele só era branco do cano para cima, do cano para baixo era preto, porque a tinta começou a largar, eu vivi escondendo. Quem é militar, já passou pela caserna aqui, sabe que você tinha que estar padrão, e eu ficava escondendo aquilo para não demonstrar. Né? E Deus tem sido bom para comigo. Eu olho hoje, tem ali um par de tênis melhor, né? Tem uma chinela para eu calçar melhor, né? Isso é graça, né? É graça, continua sendo graça. Não é porque eu entreguei ao Senhor que ele foi, mas foi a fidelidade dele, e a fidelidade dele é graça na minha vida. Né? E aí veio o desafio aquele irmão ainda que não entendeu isso, a questão do dízimo, não faça, né? Se você não quer fazer como motivo de honra a Deus pela graça alcançada da salvação, que quando a gente entende isso, é suficiente, quando ele diz está consumado na cruz, está consumado. O que vier após isso aqui é um plus, né? O que tiver a mais é graça, porque o que era para ser feito, que Deus deveria ter feito por nós, ele já fez lá na cruz do Calvário. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa mais provar nada, eu não preciso fazer mais prova de Deus, porque toda a prova do amor dele foi lá na cruz do Calvário. Então, o que vier, isso é graça. Só está na eternidade, né, no céu, desfrutando daquilo que nós temos de melhor, e um dia, não mais dor, não mais sofrimento, isso é graça. Então, se você não quer buscar a honra, né, de servir a Deus com seus dízimos e suas ofertas, o faça. Já estão esperando esse retorno aí, né, que ele diz, olha, abrirei as comportas do céu, né, derramarei sobre vós bênção sem medida, repreenderei o devorador, e faça a prova. Deus é fiel para com sua palavra. Deus é fiel. Por mais que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Amém. Amém. Obrigada, Samuel, pela palavra. Kleber, posso falar? Pode, Beth. Bom dia. Bom dia. Eu queria compartilhar
com os irmãos algumas experiências em relação ao dízimo. E também, assim, eu vou falar de algo que Deus gerou no meu coração. Agora, se Deus te dá uma outra visão, você pode falar, até para poder me esclarecer também. Mas quando eu comecei a ter o entendimento de dízimos e ofertas, a minha necessidade era tão grande de acertar com Deus, de fazer as coisas que o Senhor tinha estabelecido, que todo o dinheiro que eu pegava, tanto o meu quanto do meu esposo, a gente dizimava. Só que tinha um problema, ele não aceitava isso. E isso me gerou muito desconforto, mas Deus mostrou para mim que eu não poderia fazer aquilo, de pegar todo o dinheiro e dizimar ao Senhor, sendo que meu esposo não estava de acordo. Então, eu passei a dizimar do que vinha na minha mão. Então, assim, o que era meu, direcionado para mim. Eu dizimava dos 10%. E comecei a colocar diante de Deus para que abrisse o entendimento dele. Isso demorou muito, mas Deus tocou no coração dele, falou com ele a importância do dízimos e oferta. E eu achei bonito que o Samuel falou assim que a mulher dele ajudou ele bastante. E foi isso que me trouxe à memória. Porque o quanto é importante a mulher não tomar medidas precipitadas. Porque tem algumas mulheres, assim, pelo que eu lido com algumas, que tem uma personalidade mais forte. Então, tipo, que ela meio que domina a situação em casa. E dita algumas regras, e acaba passando por cima do marido e pegando o que é desse dinheiro e direcionando para o dízimo, sendo que o marido não está de acordo. Então, isso eu vi assim como uma forma de pensamentos que não estão de acordo. Então, isso também não é bom, Deus não se agrada disso. E eu não sei se também estou falando para alguma dessas mulheres que estão aí ouvindo, se elas também têm alguma dúvida em relação a isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Mas, assim, eu falasse sobre que assunto? Da sua opinião como serva de Deus em relação a essa parte da mulher pegar isso que eu expliquei para você, que Deus falou ao meu coração. Você tem que dar daquilo que é seu, né? Você tem que dar daquilo que você ganha, né? Daquilo que é seu. Se o seu marido não quer dar, se é dele, o dinheiro é dele, você não pode dizimar o que é dos outros. Você tem que dizimar aquilo que é seu. O que vem às suas mãos para dizimar, né? E aí é lógico que se ele é crente, se ele é cristão, isso deve ser conversado, né? Sempre, como, né, Samuel disse aí, a esposa o ajudou nisso, né? Era fiel. Então, quando os dois falam a mesma língua, isso é muito bom, porque um ajuda o outro, porque um entende o outro, né? O fato de um não querer dizimar, a gente tem que dizimar daquilo que é nosso. Eu não posso pegar o dinheiro do outro e dizimar, né? Não posso fazer isso. Eu acredito que a oração aí vai acontecer, né? A oração. E primeiro, assim, o dízimo, Beth, tem a ver com o coração do adorador. Então, se ele não é um adorador, se ele não é um servo de Deus, não tem por que eu pegar o dinheiro dele para dizimar, né? O meu dinheiro como adoradora faz parte do meu culto, da minha percepção de quem Deus é para mim. Então, o que é meu, né? O culto sou eu quem ofereço, eu não cultuo pelo meu marido, né? É lógico que quando nós somos uma só carne, e nós, como cristãos, nós temos que entender e conversar sobre isso. É importante tanto o marido ajudar a esposa, como a esposa ajudar o marido nesse quesito, como eles são cristãos. Mas se o cara não é convertido, e o marido não é convertido, né? Eu disse no começo, eu até falando que Deus aceita primeiramente a nossa vida, para aceitar aquilo que vem de nós, o nosso serviço, né, o nosso culto, o nosso dinheiro. Então, eu acho que isso é muito bem esclarecido, né, na palavra. Alguém quer completar, por favor? Samuel? Kleber, eu vi algo interessante. Algumas práticas... Ixi, meu microfone estava ligado, talvez está fazendo barulho. Há algumas práticas interessantes que eu vi, eu achei interessante em Brasília, né? Eu estava lá vindo algumas vezes para a igreja presbiteriana, lá, né? E eu achei muito interessante. Quando há o momento de entrega de dízimos e ofertas, quem vai é a família. A família, Não vai apenas a mulher, não vai apenas o marido, quem vai é a família.
né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente começa a ensinar aos nossos filhos e começa a ensinar aqueles da nossa casa a entender esse momento tão especial, né? E como você falou, a fidelidade ela deve ser individual, né? Ela não deve ser, a próprio 1 Coríntios diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por constrangimento ou necessidade, como diz a palavra, porque Deus ama quem dá com alegria, né? O dar tem que vir com a alegria, se não for, não adianta. Não né? adianta. Exatamente. Outra coisa que eu achei interessante, eu fiquei a meditar também, e aí é o desafio dos irmãos, depois procurarem, eu vi um pastor na igreja dizer, olha, o entregar dízimos e ofertas é para quem já entendeu o que é salvação. Eu achei interessante isso. Exatamente. É para quem já entendeu. Para o incrédulo, não é isso. E ele diz, olha, Deus não vai receber sua oferta. Eu acho que eu tive que buscar umas bases para entender isso, porque como é que você entra na presença do Senhor sem Jesus? Não tem como. Não tem como. Exato. Ele Deus muda o coração, né? O coração constrangido e quebrantado, ele não rejeita, né? Sem Jesus eu não tenho como entrar, ofertar a Deus. É verdade. Eu não tenho como ofertar, vai ser apenas um ato qualquer, entendeu? E eu queria até aproveitar a deixa, porque existem pessoas, Samuel, que não são convertidas e têm um coração muito mais generoso do que quem já se converteu. Verdade. Aí é simplesmente uma boa ação que ele vai fazer, que a pessoa vai fazer. Né? Quantas vezes o pastor Samuel, às vezes, vinha quando a gente estava na construção, fulano deu tanto, fulano deu não sei quantos tijolos, ciclano deu não sei o quê, pessoas que não eram cristãs, né? Pessoas que não conheciam a Deus, e ali eles faziam como uma boa ação, porque não era, não era uma prática de culto, né? Já os cristãos que estavam fazendo aquilo para a construção da igreja, estavam fazendo em adoração. Existe uma diferença, né, muito grande. Então, o fato de fulano, que não é cristão, ele ser doado, ele não adora em culto, mas Deus também olha a oferta dele e vai retribuir segundo aquilo que ele dá, né? Abençoar, não sei, porque a chuva cai no justo e no terreno do ímpio e no terreno do justo. Então, assim, é lógico que se eu semeio, eu vou colher. Só que, como forma de adoração, são os cristãos, né? Como forma de amor e reconhecimento a Deus, como forma de adorá-lo e de cultuá-lo, precisa ser cristão, precisa ter Jesus na presença de Deus. Porque aí o ato de dízimo, de oferta, é o ato de estar na presença de Deus. Respondemos, Beto? Respondeu sim, mas queria ressaltar que a parte de falar que o meu esposo não concordava, ele era cristão, mas ele não concordava com o dízimo de oferta. Então, assim, você ouviu também a gente dizer o seguinte, né, que muitas vezes quem não concorda com o dízimo de oferta ainda precisa obedecer? Uhum. Então, pronto. Mas tem coisas... Kleber, tem coisas, às vezes, que você precisa falar bem explicadinho, porque aqui nós temos pessoas que são estudadas em teologia, pessoas que estudam a palavra e tem pessoas que não estudam a palavra. Sim. Pois é, o dízimo é uma ordenança, é um princípio bíblico e é algo que é para os crentes fazerem, daquilo que é seu. Não é do que é do outro, né? Mas é do que é seu, diante de Deus. E como Samuel disse, quando a família toda ela está nesse ritmo, ela concorda com isso. E eu também já vi várias igrejas fazerem isso. Inclusive, na nossa tem gente que faz. Né? Eu me lembro do Gessé, viu, Samuel? A gente que é mais antigo, né? A gente que é mais antigo, eu me lembro do Gessé. Eu estou entendendo mais antigo, eu não entendi. A gente que é mais antigo, assim, daquele tempo, de 1910, de Bolinha. A gente que conheceu o Gessé, que sabe quem o Gessé era, né? O Gessé era um fotógrafo aqui da região e ele era um cristão. E ele sempre dizimava com o filho. Ele levava o filho até lá, ia com o filho, com a esposa, né? Muita gente falava sobre isso, inclusive, assim, uma das coisas, né, que o filho falava era que sentia muita falta dele para ir lá entregar o dízimo que ele pegava na mão dele, que ele levava.
Então, é bem importante, é interessante isso, é uma prática linda, porque eu acho que realmente a gente ensina desde pequenininho, né? Quem tem filhos pequenos e que pode fazer isso com seus filhos. Muita gente da nossa igreja até faz. Eu vejo pais indo lá levar as crianças e o pai coloca o dízimo, a criança coloca a moedinha, coloca a sua cédula ali dentro, e é uma prática linda. E é muito importante quando a gente pode dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é um privilégio muito grande. Agora, infelizmente, Beth, quando o homem é descrente, ai, a minha filha está aqui doida. Então, infelizmente, quando o homem é descrente, não pode, isso não acontece. Ou quando é crente, como você está dizendo aí, mas meu marido era crente e ele não concordava. É uma desculpa e que ele precisa ordenar diante de Deus porque ele está em desobediência. Né? Eu achei também interessante você falar em questão dos pais irem até o gasofilaço ofertar, porque já há algum tempo... Espera só um minutinho, só dá licença aqui. Ela pediu para esperar? Foi. Aqui tocaram a campanha aqui, mas deu certo. Então, como eu estava te explicando, já há um período eu tenho conversado nas reuniões que a gente tem de liderança, eu comentei com o pastor, já tinha falado com o pastor também, que eu observava, você já observou os pais indo até o gasofilaço, eu observava muitos pais pedindo para as crianças buscar o envelope do dízimo, para as crianças ofertarem sozinhas. E eu até falei com o pastor, assim, pastor, é estranho, porque os pais não têm que ensinar o filho no caminho, que eles têm que fazer a mesma coisa, para eles entenderem, porque não é mais fácil o pai dar uma moedinha para essa criança ir lá, colocar no gasofilaço? Então, até na época eu tinha falado com o Júnior da Deonice também, para quando for falar de dízimos e oferta no altar, falar sobre esse assunto, da importância do pai ensinar o filho do caminho a ofertar, que isso é um ato de adoração. Uhum. Então, muito interessante isso, e que eu particularmente, estou falando eu, olhava muitas vezes da nossa igreja, os pais não levantar para buscar um envelope no gasofilaço. Uhum. Então, acho que esse é o momento oportuno da igreja, de nós, como membros aqui que estamos estudando, se conscientizar e ensinar aqueles mais novos que estão chegando a fazer esse ato de reverência ao nosso Deus. Porque tem muita gente nova na nossa igreja que não tem entendimento de dízimos e ofertas. Uhum. Eu acho muito importante a gente prestar mais atenção nisso. Os mais velhos, né? Que têm o entendimento. Você não pode ser como aquele pai que entregou 2 moedinhas ao filho e disse, olha, filho, essa moeda é 50 centavos é seu, 50 centavos é do Senhor. Entrega lá na igreja. Aí o menino saiu para a igreja, começou a brincar com as moedinhas, jogando as moedinhas para cima, e uma foi e caiu na boca de lobo. Ele disse, lá foi a moedinha do Senhor. A dele... A dele foi de novo, eu não vou, né? A prioridade sempre é do Senhor. Um abraço. Verdade. Bem. Samuel Eduardo, você pode orar para a gente encerrar? Sim. Posso fazer só um comentário, que não pode ser breve. Com certeza. Toda vida que entra esse assunto, do que a gente tem de expectativa de vir de Deus, e aí a gente está falando de bênção, eu me lembro de eu precisar fazer essa reflexão, né? Porque Deus sabe a melhor maneira de nos abençoar. E nem sempre Ele concorda com a gente, né? Nem sempre a gente está em concordância. E a nossa expectativa, quando espera o cumprimento dessa promessa que a gente leu aqui, em troca não, né? Pela nossa fidelidade, a gente vai ser abençoado, e a gente tem uma expectativa naquilo que é mais valioso para a gente, que a gente tem, que a gente valoriza mais, né? E que a Bíblia chama, quando você falou aí, de tesouro, né? Que é aquilo que está no nosso coração. Mas muito facilmente o nosso coração escolhe o tesouro errado, né?
muito facilmente a gente escolhe tesouro errado. Há diversos, milhares de tesouros que você pode escolher e a nossa expectativa pode estar errada. E a gente ser abençoado até a uma situação extrema de o que é bênção, que é visto como bênção para uma pessoa, uma família, aquela mesma situação é vista como uma maldição para outra, como uma tragédia. É uma coisa que acontece. E, se você me permite dar o seu testemunho, a sua história recente com a sua filha é uma, né? A gente escuta você falar e vê em vocês, né? Como família, a história difícil do início da história de Lícia, se eu me perguntar, eu posso até responder por você. É uma bênção maravilhosa na sua vida, né? E eu já vi, inclusive, horrorizado, pessoas nessa situação se maldizer por causa disso, né? Então, nosso coração faz uma avaliação disso também para dizer o que é bênção e o que não é bênção, né? E na igreja, a gente faz também, todos os componentes da igreja, né? Então, a gente começou, não era um assunto recente, mas no meio de hoje a gente conversou muito sobre por que uns são abençoados, outros não são abençoados, enfim, e a gente precisa só ver em que está nossa expectativa, o nosso tesouro, né? E era isso. Depois vamos para a oração. Pai querido, Deus amado, te damos graças, Senhor, louvamos ao teu nome, nesse domingo onde a tua igreja se reúne para crescer espiritualmente, aprender sobre a tua palavra. Te damos graças, Senhor, louvamos a ti, que tu és bom, tu és o nosso Deus, nosso único Deus, e tem sido misericordioso cada dia com todos nós. Somos tão falhos, Senhor, mas procuramos a ti em espírito, procuramos a ti humildes, para que tu se mantenha, Pai, com o teu rosto voltado para nós, que tu se vire para nós, que o Senhor possa cobrir os nossos pecados, que não nos puna como merecemos, mas que seja misericordioso. Agradecemos, Senhor, pela vida do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permitiu esse acesso a ti, esse acesso à bênção de vislumbrar as coisas do céu, de sentir o teu amor diariamente, as bênçãos que tu traz para cada um de nós, nas nossas famílias. Te pedimos também, Senhor, que abra e amoleça o nosso coração para a fidelidade para contigo, para a fidelidade no nosso dia a dia, no relacionamento vertical que temos com as pessoas, para nossa busca pela santidade e também para as ordenanças, para o cumprimento de nossas obrigações como membros da tua igreja. Te agradecendo por abrir os nossos olhos, por essa manhã tão esclarecedora. Espero que o coração de todos sejam tocados e transformados e amolecidos depois dessa manhã. Te agradecemos, Pai, que pedimos um bom domingo, uma boa semana. Abençoa, Senhor, todas as famílias aqui presentes e as famílias da nossa igreja. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, louvamos a Ti. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os alunos. Deus abençoe a vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. Amém. Boa semana. Boa semana.